Shalom, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje estamos aqui em mais um Meditando na Bíblia e hoje estaremos meditando no livro de Levítico, capítulo 16, 17 e 18, onde o Senhor começa falando com Moisés, no capítulo 16, versículo 1, dizendo: E o Eterno falou a Moisés depois de morrerem os dois filhos de Arão, quando se aproximaram diante do Eterno e morreram. E o Eterno disse a Moisés: Fala a Arão teu irmão, que não venha a toda hora a santidade para dentro da divisória diante do tampo que está sobre a arca, para que não morra, pois com uma nuvem aparecerei sobre o tampo. Então ali o Senhor estava falando com Moisés, que ele dissesse para Arão que Arão só poderia entrar na santidade, no Santo dos Santos, uma vez ao ano. Não era para ele entrar toda hora. E ali assim fez, Assim Arão, e do Senhor, se você for ler mais adiante, o Senhor disse assim: diga para Arão, para antes dele fazer a expiação pelo pecado do povo, ele precisa pegar um cabrito e fazer uma oferta de expiação por ele, pelos seus pecados, Ou seja, ele precisa primeiro se purificar, se reconciliar comigo, Expiação no hebraico, ela significa acertar a dívida com Deus, enxergar as nossas falhas, as nossas fraquezas, reconciliar com Deus. Então o Senhor disse: Moisés, diga a Arão que primeiro ele precisa consertar a vida dele comigo. Depois que ele consertar a vida dele comigo, aí sim ele está apto a fazer expiação dos pecados do povo. E assim Arão fez. Então Arão pegou, depois que ele fez esse sacrifício, por ele, pelos pecados dele, ele pegava 2 cabritos e ali ele jogava a sorte, jogava as pedrinhas, aonde ia escolher. Um cabrito seria para o Eterno e o outro seria para Azazel, Então aí nessa questão desses 2 cabritos tem algumas divergências, algumas opiniões. Alguns dizem, alguns dizem que esse cabrito, que é Azazel que jogou ali no abismo, ele poderia ser prefigurando Yeshua, Outros dizem que não, que esse cabrito Azazel, ele simbolizava, os demônios, onde não se fazia sacrifício a demônios. Então esse Azazel é como se fosse um principado que estava ali no deserto. Então esse cabrito tinha que ser jogado para fora. Então primeiro, Arão sacrificava aquele cabrito que era para o Eterno. Aquele sangue ele aspergia sobre o altar, pedia perdão pelos pecados do povo, Ele fazia expiação pelos pecados do povo. E depois ele pegava esse outro cabrito, colocava a mão sobre a cabeça desse cabrito Azazel, e ali ele confessava, falava tudo, de ruim que tinha acontecido, todas as iniquidades que o povo havia feito, Ele colocava a mão sobre aquele cabrito e falava toda aquela... Ele falava toda aquela situação, o pecado do povo, todas aquelas iniquidades que eles tinham feito, Aqui diz, no capítulo 16, versículo 21. E Arão colocará suas 2 mãos sobre a cabeça do cabrito vivo e manifestará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, todos os seus delitos e todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do cabrito e o enviará ao deserto através de um homem designado para isso. Não era Arão que levava esse cabrito para o deserto. Então ele fazia todo esse ritual, e essa pessoa que era designada levava esse cabrito para o deserto e jogava ele no abismo, E ali depois todos tinham que tomar banho, que se purificar, E até mesmo aquele homem que levava aquele cabrito, Azazel, lá para o deserto. E aqui o Senhor disse: nesse dia vocês vão afligir a alma de vocês não vão comer nada, E nesse dia que foi feita essa expiação, que era uma vez por ano, é o jejum de Yom Kippur, é o jejum da expiação, é o jejum do arrependimento coletivo, Aonde todos ali se arrependiam dos seus pecados, se afligiam as suas almas, Ou seja, olhavam para dentro de si. Era um dia de reconciliação, era um dia de perdão coletivo. Todos faziam. Era um dia de perdão geracional, como nós temos falado aqui, de gerações, porque eles pediam perdão por eles, pelos pecados deles, pelos pecados dos filhos, pelos pecados dos pais. Então ali se consertava gerações naquele dia, aonde era o dia do Yom Kippur, aonde havia toda esse ritual de
reconciliação, de conserto com Deus, né? E ali se fazia toda essa reconciliação, toda essa expiação. E já no capítulo 18, né, o Senhor diz algumas leis de comportamento, né? De comportamento nosso com as pessoas, né? Do respeito que você tem que ter com o próximo, da sua nudez, do cuidado do seu corpo, né? Da questão da impureza sexual também, né? Porque Deus fala que Deus não agrada da imoralidade sexual, e o Senhor estava falando porque isso traz contaminação para a terra. Isso traz contaminação para a nação, o Senhor diz aqui na palavra dele. Então que nós possamos, né, irmãos, ver que aqui, nesse cabrito que simbolizava Deus, né, que era escolhido pelo Eterno, ele já prefigurava o sacrifício perfeito de Yeshua pelos nossos pecados, porque ele morreu ali na cruz sem ter feito nada, sem ter cometido nenhum pecado. Ele derramou o seu sangue por mim e por você, para que os nossos pecados fossem purificados, para que a nossa alma fosse purificada, para que nós recebêssemos, né, a salvação, a vida eterna através de Jesus. Amém? Então que nós possamos ser gratos ao Senhor e sermos merecedores desse ato tão grandioso que ele fez por nós, né? Aonde ele morreu, ele sacrificou sua própria vida por cada um de nós. Amém? E que a santidade do Senhor, ela esteja sobre as nossas vidas, sobre o nosso corpo, alma e espírito. O Senhor quer que o nosso corpo, alma e espírito estejam íntegros e irrepreensíveis para a volta dele. Está lá no livro de 1 Tessalonicenses. O Senhor está dizendo, então, ou seja, ele quer não é somente o meu coração, mas ele quer o meu corpo, a minha alma e o meu espírito santificados na presença dele. Amém? Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.